Boa noite para todas, para todos, nessa sexta-feira, que certamente vai ser muito importante para a formação de todos nós. O Núcleo de Avaliação Institucional da Faculdade de Educação da USP tem a honra hoje de receber os coletivos da cidade de São Paulo que mexem com a educação. Para todos nós, juntos, temos o prazer de ouvir, de debater com a professora Maria Vitória Benevides. O NAIFE-USP lança, então, nesse momento, um novo dispositivo para a sua atuação junto com as escolas. O NAIFE-USP, ele só existe porque ele é uma rede de escolas públicas comprometidas com a educação pública que a gente quer, todos nós queremos uma escola pública de qualidade. E o NAIFE-USP, ao fazer essa parceria, tem certeza de que cada escola tem que ter preservada a sua autonomia institucional, por isso que ele é um núcleo de avaliação institucional, cada escola tem seu projeto, e que, ao ter o seu projeto, essa escola pública é formadora também do futuro professor. Então, eu penso que hoje nós estamos com as comunidades escolares, mas também estamos com inúmeros estudantes que são licenciandos da Faculdade de Educação da USP, mas não só, com outros estudantes que aqui chegaram, que aqui souberam desse importante debate. Então, eu vou chamar os coletivos para se apresentarem, começando por um coletivo muito importante, que é um coletivo que tem esse nome, Travessias, com o professor João Kleber Santana. Fala, João Kleber. Sim ou não? Todos nós estamos aprendendo nisso aí, que é a tecnologia. Sim. Seja bem-vindo, João Kleber. Boa noite, Sônia. Eu quero agradecer o convite e dizer que nós estamos participando junto com o NAIUSP já há algum tempo, né? Acho que essa iniciativa de nós podermos debater sobre as eleições a partir de uma perspectiva democrática, do funcionamento, né, dos equipamentos do Estado, muito importante. Eu vou falar sobre o território educativo das Travessias, que essa semana está organizando a virada da educação junto com vários parceiros nossos do território. Ele é um conjunto de articulação entre escolas, são escolas da região central da cidade, que atuam com crianças imigrantes, crianças que trabalham, que estão em vulnerabilidade social ali pela região central, e que entenderam que não dá para trabalhar enquanto escolas de forma isolada, e por isso a gente tem buscado essa constituição do que nós estamos chamando de território educativo das Travessias. Um dos objetivos, eu acho que eu vou destacar apenas esse, para não me alongar aqui na fala, é que a cidade é das crianças, né? Eu estou aqui com uma camiseta, que é o Criança na Área, que é justamente essa ideia de que as crianças podem e devem transitar pelas ruas da cidade e com tranquilidade, que a cidade é das crianças, né? E se não for das crianças, ela não é de ninguém. Então, eu felicito aqui mais uma vez nessa participação, peço que vocês observem, né, as ações que a gente tem realizado aí na virada da educação. A virada desse ano, o foco tem sido nas crianças, na visibilidade, e nós atuamos, Sônia, junto com vocês, quando foi necessário que nós fizéssemos a discussão do que a gente está chamando aqui de território da solidariedade, né? Quando lá no mês de abril as famílias começaram a passar por enormes necessidades, nós começamos uma campanha para tentar suprir, de uma forma mínima, né, as necessidades de segurança alimentar das famílias, e depois, no processo de orientação, essas famílias a reivindicarem seu direito à alimentação, né, junto à Defensoria Pública. Então, era isso. Eu saúdo, né, o NAIUSP, digo que nós aqui do território estaremos juntos. Maria Cláudia manda uma lembrança. Hoje, infelizmente, ela não pôde estar aqui, e eu estou aqui tentando representá-la e representar o nosso território. Obrigado, Sônia. Obrigado. Foi imensamente feliz sua fala, Kleber, porque, veja, não só a cidade é das crianças, mas a gente, no momento eleitoral como este, pensarmos nas crianças, é pensarmos no mundo e no nosso futuro como humanidade.
e acho que isso é fundamental num momento como este que passamos da pandemia, do país, e, portanto, pensarmos democracia e eleições a partir da sua fala é muito, muito importante, e acho que o sucesso, a força que esse evento tenha, vai depender exatamente da união de vários coletivos de toda a cidade, da universidade, que possam juntos, como sociedade, discutirmos o que é, qual é o projeto de cidade que todos nós queremos. Vou passar, então, a palavra para Solange Amorim, que representa aqui um outro coletivo importante, que é o Ocupa Cidade, que tem esse nome também desafiante. Boa noite a todas, todos e todes. É com muita alegria, né, que eu agradeço aqui a possibilidade do diálogo, da partilha, o convite feito pelo NAI, um núcleo que também é o nosso parceiro nesse movimento do Ocupa Cidade. Eu sou educadora da rede municipal, faço parte de um coletivo que compõe o movimento Ocupa Cidade, que é o Territorialidades, e eu estou aqui hoje com a missão de forma breve, de apresentar o que é esse movimento, né, que recebe esse nome aí tão desafiador, né, que é o movimento de ocupação da cidade, para exigir justamente o nosso direito à cidade. Eu quero parabenizar o NAI, antes de explicar um pouquinho, de comentar, de falar um pouquinho do que é esse movimento, pela iniciativa. Considero o debate eleitoral, a oportunidade de debater, fundamental, porque isso a gente está vendo o quanto que está sendo difícil neste momento, né? Nós não estamos tendo poucos canais, poucas oportunidades de canal mesmo para discussão, para o debate, que a gente considera que é formativo. É fundamental, né, toda a comunidade, toda a sociedade em geral, inclusive as instituições educacionais, junto com as suas comunidades, discutirem o tema das eleições, porque tem tudo a ver com as nossas vidas. O movimento Ocupa a Cidade, ele nasceu da ideia de que a escola pública pulsa nos territórios, né, contrariando as estatísticas. O projeto privatista neoliberal que visa a sua destruição. Eu vou contar um pouquinho, né, em linhas gerais, como é que ele nasceu. Em pleno janeiro deste ano, de 2020, antecedendo o início das aulas, representantes de 10 diretorias regionais de educação e 33 coletivos culturais e sociais se encontraram para planejar a ocupação da cidade pelos territórios educativos, para denunciar a padronização dos currículos, né, imposta pela avaliação externa, a pedagogia tecnicista e de resultados, que retira a autonomia e a autoria dos projetos políticos pedagógicos das unidades. Inúmeras escolas da rede municipal, né, naquele momento, que era o início das aulas, não tinham os serviços essenciais, né, de limpeza, de caixa d'água, por exemplo, poda de mato, realizados. Faltava professor e funcionário nas escolas. E foi exatamente nesse momento, né, que os territórios se articulavam para planejar essa ocupação, que no primeiro momento seria presencial, uma ocupação presencial, né, da cidade, os diferentes territórios educativos se articulando com as suas comunidades, tomando as ruas, as praças, para pautar não só as denúncias, mas também para anunciar, né, um projeto alternativo de educação, né, que pulsa nos territórios. Esse projeto ele existe, ele é vivo nos territórios, ele compõe cotidianamente a resistência a um modelo fracassado, que só aprofunda as desigualdades educacionais. Então, o sonho de territorializar a educação na cidade, na perspectiva de um projeto emancipatório, democrático, participativo, integral, com qualidade social e georreferenciado, ele é possível e urgente. E foi com esse chamado que os territórios se encontraram e construíram 3 dias de intensas atividades, com debates e rodas de conversas, exposições, apresentações artísticas, sarau, com a participação de diferentes atores e agentes de saberes que produzem conhecimentos na cidade, a serviço da vida, da diversidade
da sustentabilidade e da convivência democrática. Nós fizemos uma ocupação virtual devido à pandemia. Essa ocupação rompeu o isolamento político imposto pelos territórios, que puderam falar, inclusive de seus mortos, que não foram acometidos de uma gripezinha apenas, e sim da Covid-19, somada às mazelas sociais da necropolítica neoliberal que assola a cidade e o país há décadas. O movimento ele abriu um ponto de inflexão na conjuntura para lembrar que a educação paulistana tem pensamento próprio, tem história, memória, autoria, protagonismo, diversidade, horizontalidade e que é feita a muitas mãos no chão dos territórios. Dessa ação que aproximou escolas, educadores, territórios e coletivos, nasceu o movimento Ocupa a Cidade. O Ocupa a Cidade, ele não foi, ele está sendo. Nós seguimos nos aquilombando, nos fortalecendo, ampliando e potencializando ações pedagógicas nos territórios, provocando intersetorialidade e interterritorialidade, articulando agentes de saberes, universidades, escolas, tecendo redes de comunidades aprendentes para pensar educação com qualidade social, de forma inovadora e transformadora. Aí nós convidamos a todos e todas e todes a se juntarem a nós, né, na defesa da escola pública, da educação, como um direito humano inegociável. É um pouco a história do nosso movimento. Que bom, então que ele cresça e que a gente consiga efetivamente chegar lá no cerne da qualidade da escola pública transformadora que todos nós sonhamos, não é? E aí, passando já para um coletivo bastante importante, o Brigada tem esse nome, um nome muito sugestivo, Brigada Vida, Brigada da Vida, Brigada pela Vida, com o Rodrigo Loeb. Bom, boa noite, agradeço muito o convite do NAI de estar aqui nessa conversa, e eu vou brevemente apresentar a Brigada. Eu estou coordenador agora da Brigada. A Brigada é um movimento popular, a Brigada pela Vida de São Paulo, inspirada na Brigada pela Vida do Nordeste, que emergiu nesse momento crítico da pandemia, né, e a Brigada nasceu, então, com esse propósito de entender as experiências de resistência possíveis nesse momento, aliando militantes profissionais das áreas de educação, assistência social, cultura, movimentos de moradia popular e direitos humanos, cidade e urbanismo e saúde pela vida, né, na busca de fazer um enfrentamento das milícias digitais, problema da desinformação, também de construção, através da união desses vetores, da educação, cultura, assistência social, dos movimentos de moradia popular, direito à cidade, direitos humanos e saúde nos territórios, para constituir uma comunidade de aprendizagem, né, nos vários setores da cidade, olhando essa megalópole que é São Paulo, com uma dimensão de problemas que agora, escancarados pela pandemia, não podem mais deixar de ser considerados e contemplados em todas as dimensões de apropriação do espaço, né? Então, a Brigada tem esse propósito, é um movimento recente, temos 4, 5 meses de vida, mas com uma potência muito grande, porque as pessoas engajadas têm uma atuação muito forte nos seus territórios. A Brigada tem força na leste, no sul, no centro, se configurando no oeste e no norte de São Paulo. Então, nós estamos nos estruturando cada vez mais, convocamos também outros movimentos a se articularem com a Brigada. Temos feito esse trabalho também, esse momento aqui é um momento muito importante para nós, porque são todas ações que têm muita sinergia e alinhamento, né, e nós estamos com essa energia para contribuir
e combater toda essa enorme condição de desigualdade, de violência que assola a cidade e a maioria das suas populações, né? E também algo que já existia antes dessa pandemia, né, mas que vai se agravar, porque nós temos uma perspectiva de, nos próximos 10 anos, né, o país como um todo, jogar na pobreza e na miséria mais de 2/3 da sua população. Então, quero dizer com isso que é um movimento que pretende se articular com outros movimentos. Eu sou arquiteto urbanista, mas estou articulado com o Instituto de Arquitetos do Brasil e faço isso através também da Brigada, a Rede Nacional da Primeira Infância. Achei muito importante as falas aqui, colocar o protagonismo da infância na questão do território urbano, e a gente deve pensar na perspectiva da longevidade, né? Então, a Brigada pela Vida, ela está e seguirá em defesa e promoção da vida. Muito obrigado. Eu acho lindíssimo isso que você fala, né? Não porque só estou de cabelos brancos, mas se a gente puder juntar as pontas, certamente o meio será melhor, não é? Exatamente. Então, se a gente tiver uma sociedade que respeite a criança e respeite o idoso, certamente respeitará a todos. E isso acho que é o nosso desafio, em especial nesse momento, não é? Onde a Covid vem com uma força inexorável sobre os mais velhos, que passam a ser mais frágeis ainda, em especial na desigualdade da nossa sociedade. Mas antes de passar para o outro coletivo, eu queria fazer uma homenagem, porque ela apareceu rapidamente aí, está nos assistindo, a professora Lisete. A professora Lisete divide comigo a coordenação do NAIF USP. E eu também quero convidar a todos e a todas a assistirem na página do YouTube um videozinho que começa exatamente com a Lisete dizendo a que nós viemos enquanto núcleo, por que existimos, não é? E aí, Lisete, que andou vencendo a vida, aí é uma guerreira, ela está chegando de volta com toda a energia, não é? E acho que a gente vai ter a Lisete loguinho nos debates do NAI, e nós estamos aí esperando, Lisete. E eu quis fazer essa homenagem à Lisete, porque vou passar agora para um coletivo que carrega o nome de uma pessoa que para nós sempre será muito cara, que é o professor Paulo Freire. Então, o coletivo Paulo Freire, com a palavra. A Zoraide Faustinoni, do coletivo Paulo Freire. Estou me vendo? Agora estou. Boa noite, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui representando o coletivo, muito honrada com o convite da NAIF USP. Agradeço muito a oportunidade e estou muito feliz de ouvir os companheiros que falaram antes de mim, né, de saber que tem tanta gente aí na luta para que a gente tenha uma cidade melhor, né, e quem sabe um país melhor. O coletivo Paulo Freire é formado por educadores que atuaram ou atuam na escola pública, municipal e estadual de São Paulo. Grande parte desses educadores atuou no governo da Luísa Erundina, quando o professor Paulo Freire foi secretário de Educação, 1989 a 1992. E ele tem, então, como propósito, né, a defesa da escola pública e a defesa do legado do professor Paulo Freire. O coletivo surgiu a partir, porque o ano passado, um grupo de educadores que trabalhou no governo da Luísa Erundina e do Paulo Freire resolveu recuperar a memória, né, do trabalho que foi feito, porque estava fazendo 30 anos que esse governo teve início. E a ideia, então, era encontrar as pessoas, recuperar os materiais que foram produzidos nessa época, enfim,
porque era um legado que a gente considerava importante de ser recuperado, né? Foi organizado um evento, que inicialmente era para ser um pequeno evento, mas acabou sendo um grande evento, com a presença da Luísa Erundina, de ex-secretários de educação que trabalharam com ela, ex-assessores, as equipes dos núcleos de ação educativa, as equipes da diretoria de orientação técnica, enfim. Juntamos muita gente e também muitos materiais que foram produzidos nessa época, né? E aí, a partir disso, também foram feitas rodas de memória, foram reunidas pessoas que trabalharam na administração para falar dos diferentes projetos que foram desenvolvidos nessa época. Fizemos várias entrevistas também com as pessoas que trabalharam, recuperando essa história, essa memória, né? E o evento foi muito emocionante e nesse momento, a gente teve, assim, uma dimensão de todo o trabalho que tinha sido feito, né? Quanto a gente tinha produzido, quanto essa época tinha sido rica em termos de formação dos educadores da rede municipal de ensino de São Paulo, do desenvolvimento de projetos nas escolas, projeto da interdisciplinaridade, que era fundamentado na teoria, nas ideias do professor Paulo Freire, outros projetos que as escolas também criaram por conta própria e que foram muito estimulados pela Secretaria de Educação nessa época. E, diante disso, a Luísa Erundina, com aquele vigor que ela tem, com aquela energia que ela tem, né, ela nos desafiou a continuar. Ela disse que era, assim, uma pena a gente parar nesse evento. E daí surgiu a ideia, então, da gente organizar o coletivo Paulo Freire. Esse coletivo é um dos coletivos que leva o nome do Paulo Freire, né? Há muitos outros, inclusive fora do Brasil, né? Mas o nosso, ele tem praticamente 1 ano de existência, né? E nesse ano, a gente fez muitas coisas, né? Apesar da pandemia, nós fizemos já umas 5 lives, né? Uns 5 eventos com transmissão ao vivo, de onde participaram supervisores de ensino da rede, diretores, coordenadores, professores, alunos, pais, né? E pessoas convidadas também que vieram para participar. Uma das ações que o coletivo fez, que é relacionado com as eleições municipais, né, foi fazer uma consulta para os integrantes do coletivo e também para pessoas que participavam das nossas lives, perguntando o que esperavam, né, dos novos políticos que seriam eleitos agora nas eleições municipais. E vieram muitas contribuições, e a gente organizou essas contribuições no documento, que a gente chamou Carta ao Candidato, né? A partir daí, surgiu a ideia de fazer 2 eventos com representantes de partidos que estão disputando as eleições, partidos do campo progressista. Eles vieram, né? Nós fizemos, entregamos, simbolicamente, enviamos para eles, né, esse documento, e foi debatido nesses 2 eventos. Posteriormente, nós também enviamos esse documento para os outros partidos que não participaram dessas lives, né? Então, esse, acho que foi um trabalho importante que o coletivo fez. Um outro trabalho muito importante foi a digitalização dos documentos que foram produzidos na gestão do Paulo Freire. E, para isso, nós contamos com uma ajuda muito importante do professor Eugênio Ramos e da professora Bernadette Benetti, da Unesp de Rio Claro, né, que digitalizaram esses materiais e eles estão disponíveis no nosso site. Também estão no site as obras do professor Paulo Freire, digitalizadas. E, nesse trabalho, a gente contou também com a ajuda de alunos, temos contado diariamente, né,
com a ajuda de alunos da Unesp de Rio Claro, que eles que montaram o site para a gente, criaram conta no Instagram, no Facebook, enfim, estão nos dando um apoio nessa parte da comunicação. Bom, em outros momentos nós também colaboramos com outros coletivos, outras redes, como, por exemplo, a rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Nós participamos muito ativamente pela aprovação do Fundeb, né, do novo Fundeb. Nós também temos parceria com a Rádio Madalena e com a Rádio Brasil Atual, com a qual a gente colabora. Tivemos contato também com o pessoal do Ocupa a Cidade, né, participamos, fizemos uma pequena participação, mas assistimos a todos os eventos que eles produziram, né. Enfim, acho que com um ano de existência a gente tem conseguido produzir coisas. E a nossa intenção agora é acompanhar as eleições, após a eleição da nova Câmara Municipal. A ideia é a gente atuar muito junto à Câmara, né, em defesa da escola pública, né. A gente participou de acompanhamos algumas votações esse ano, que não foram muito boas, né, para a escola pública. Também participamos de toda essa discussão que os educadores da rede municipal fizeram com relação à questão da volta às aulas em plena pandemia, né, procuramos estar juntos, colaborando com eles da forma como foi possível. E acho que vamos continuar agora atuando em defesa da escola pública e do legado do professor Paulo Freire. Com certeza, vamos juntos. É isso aí, Zoraide. Então, junto com o coletivo Paulo Freire, mas também com o Ocupa a Cidade, mas também com Brigada pela Vida, e também com o coletivo das Travessias, o NAIFE-USP estamos todos juntos organizando, na sequência desse debate, o debate com os 14 candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então, a gente vai agora, não é, nos preparando para esse debate, escutar a nossa convidada, a professora Maria Vitória Benevides Soares, né, a nossa grande professora. Eu costumo brincar que, se lá nas letras existe o Antônio Cândido, na Faculdade de Educação existe a Maria Vitória. A Maria Vitória, para mim, é uma referência de coerência, uma referência de luta, uma referência de defesa da escola pública a partir da sociologia e da política, mas profundamente a partir da sua luta incansável pelos direitos humanos. Maria Vitória tem um currículo belíssimo, que todo mundo deve se interessar por conhecer, que eu não vou colocar todo aqui, a não ser algumas questões. Por exemplo, acho importantíssimo a contribuição do estudo que a Vitória fez sobre os partidos políticos. Mas acho primoroso o trabalho que ela fez quando discutiu a cidadania ativa, que nos ensina tanto aquele livro que começa com o discurso de Péricles, não é? E que diz que não é perda de tempo a gente efetivamente se debruçar coletivamente sobre as ideias e sobre aquilo que a gente deve fazer. Que eu acho que este é o objetivo do NAIFE-USP, este é o objetivo desses coletivos que estão se debruçando sobre a questão da democracia e das eleições a partir dessa jornada que a gente começa hoje. Mas eu também diria que a Maria Vitória, junto com o professor Comparato, na escola de governo, foi uma referência muito importante para muitas gerações de pessoas que, a partir dos seus diferentes locais de trabalho, pensaram a tarefa difícil do que é ser governante. A Maria Vitória, sem dúvida nenhuma, tem um trabalho muito, muito importante com a questão dos direitos humanos, como eu já mencionei, com a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Direitos Humanos, e agora
mais recentemente com a Comissão ARMS, né? E relembrar, outra vez, outro Paulo, Dom Paulo Evaristo Arms, nesse momento, sem dúvida nenhuma, só engrandece a nossa noite, né? Nos faz mais esperançosos, no sentido do futuro, do que vem por aí, da nossa força coletiva na possibilidade de transformação. Eu acho que a coragem de Dom Paulo mostrou isso, a coragem dele ao longo da sua vida, a sua mudança de percurso, a sua coerência na mudança de percurso em defesa da vida e dos direitos humanos. Então, Vitória, eu queria muito agradecer sua presença e acho que a gente tem agora, então, o momento da fala da Vitória e depois nós vamos ter uma mediação de colegas que estão pegando as questões e uma apresentação para a Vitória de algumas questões para a gente dar conta dessa noite tão bonita que nos desafia. A palavra é sua, Vitória. Muito obrigada pela sua presença. Sou eu quem agradece. Estou encantada com o que ouvi hoje desses territórios educativos, o Kleber de Travessias, a Solange de Ocupa São Paulo, o Rodrigo de Brigada pela Vida, a Zoraide pelo coletivo Paulo Freire e a minha querida amiga, companheira de lutas, companheira acadêmica, professora Sônia Krupa, e aproveito para dar um abraço muito saudoso e muito carinhoso, com toda a minha admiração, à nossa querida professora Lisete Arelaro. O que eu ouvi aqui do que são esses territórios educativos me deu uma enorme esperança de que a resistência vai vencer, mesmo que demore, não tem importância. Eu lembro sempre de um clássico como Plutarco, um romano muito tempo antes de Cristo, e que ele dizia: a viagem da política não tem jamais o seu porto final. Ou seja, nós que queremos efetivamente uma democracia e uma cidadania ativa, sabemos que se trata de um processo e que nós estaremos sempre caminhando, sempre construindo algo novo com essa visão dominante que é a visão do coletivo, do comum, do público, no sentido mais nobre da palavra. De tudo que eu ouvi, eu fico pensando, será que vocês ainda precisam de ouvir uma professora de sociologia política? O que eu posso dizer sobre democracia que vocês já não saibam e estejam ativamente praticando? Eu só queria lembrar, porque muitas vezes nós usamos as palavras sem voltar o seu significado mais, digamos, mais correto, de acordo com as ciências sociais. Então, eu queria começar lembrando que a democracia é um regime político, mas também é um modo de vida.
é um regime político no sentido de ser uma organização de poder num determinado território e que, para ser democracia, é mais do que o governo da maioria, como comumente se fala, é mais do que eleições periódicas. É o governo da maioria, mas com integral respeito aos direitos das minorias. E tem como característica principal a soberania popular, ou seja, nós elegemos representantes, nós elegemos governantes, mas, em última instância, é o povo que deve decidir sobre as questões mais importantes para a vida. E não é qualquer vida, é a vida de todos com dignidade, a vida digna. E outro elemento da democracia é a prevalência do Estado de Direito. Isso significa o respeito à Constituição, o respeito à separação dos poderes, mas principalmente a existência de controles sobre os vários poderes, que é justamente um dos maiores obstáculos para que nós possamos realmente falar em democracia. Hoje, o poder econômico não tem controles, o poder político não tem, o poder jurídico não tem. Nós vemos, por exemplo, que a nossa Corte Suprema decide sobre tudo, o que nós chamamos de judicialização da política, mas não existe nenhum controle sobre a atuação de seus membros. A outra característica desse regime político é, sabidamente, o pluralismo no sentido da diversidade. Vou falar isso mais tarde. E algo extremamente importante numa democracia é o respeito integral aos direitos humanos. E isso significa reconhecer os direitos humanos, defender os direitos humanos, promover, o que significa que, assim como a democracia, os direitos humanos são processo histórico. E, como processo histórico, as avenidas estão abertas para criação de novos direitos. E aí, quando nós falamos que democracia tem uma estreita e inarredável ligação com os direitos humanos, nós dizemos também que a democracia deve proporcionar espaços públicos para que esses direitos não apenas sejam garantidos, como esses espaços públicos sejam possibilidades de que o povo reivindique
novos direitos. Lembro sempre que, sendo históricos, há a possibilidade de criação de novos direitos e lembraria que direitos que hoje são vistos como com naturalidade inexistiam, eram até considerados um absurdo há apenas 20 anos atrás, que para muitos jovens é muito tempo, mas em termos históricos é um minuto, não é? E ainda, a democracia como regime político é aquele regime que reconhece o conflito como inerente a este regime, porque reconhece algo que muita gente considera que já está superado, que é a realidade de uma sociedade de classes. Nós ainda temos a permanência da luta de classes quando nós somos obrigados a reconhecer que o principal problema do nosso país é a questão brutal da profunda desigualdade em todos os sentidos. Desigualdade regional, desigualdade de renda, desigualdade em relação às múltiplas identidades, desigualdade diante da lei, que seria uma exigência da democracia. E o que significa dizer que democracia, além de ser um regime político que nós reputamos importante e pelo qual nós devemos lutar, a democracia é também um modo de vida. E é por isso que fiquei tão impressionada, tão encantada em conhecer essa realidade dos coletivos de territórios educativos. Porque modo de vida, democracia como modo de vida, é reconhecer que nós vivemos juntos. E juntos nós vamos descobrir, organizar e lutar pelaquilo que é público, ou seja, o sentido de público é o que é comum, comum a todos. E essa vida juntos exige, numa democracia, o respeito. E aqui eu gostaria de insistir que, muitas vezes, a palavra respeito pode ficar associada a algo antigo, de respeito aos mais velhos, respeito à autoridade, e eu quero lembrar que esse respeito é fundamental numa democracia no sentido de respeito ao outro, respeito à diversidade, respeito aos direitos do outro. Sônia Krupa falava do nosso querido mestre Antônio Cândido, e o Antônio Cândido dizia: para mim, direitos humanos numa democracia é respeitar no outro, qualquer outro,
os direitos que eu considero indispensáveis para mim. E, portanto, esse modo de vida democrático significa viver juntos, mantendo o respeito, a tolerância, o diálogo e a construção da nação, que é como soberania, que é muito mais do que uma palavra retórica. Essa soberania que é a capacidade de cooperar, de decidir e de ter controle sobre as políticas públicas e sobre os recursos estratégicos, que são os naturais e todos os outros, reconhecendo que nós somos uma nação multiétnica e multicultural. E, fechando esse modo de vida do respeito, eu lembro algo que é muito importante nos tempos mais do que sombrios que nós vivemos hoje, que é o respeito à ciência, o respeito ao conhecimento. Gosto muito de algo que Marilena Chaui insiste muito quando fala de democracia, que é quando ela diz algo que está profundamente ligado ao que eu ouvi dos, que é a democracia é o regime político que opera estimulando a auto-organização na sociedade. E assim, com essa auto-organização, a autodefesa dos grupos mais fracos, mais vulneráveis diante dos poderes, sejam poderes políticos, sejam poderes econômicos, em geral, eles são ambos ao mesmo tempo. Essa auto-organização que é feita pelos movimentos sociais, pelos movimentos populares, pelos movimentos sindicais, pelas associações em geral da sociedade civil e pelos partidos políticos. É essa capacidade de auto-organização que o capitalismo, nesta fase do neoliberalismo triunfante, com a dominação do mercado, é esta capacidade que o capitalismo contemporâneo tende a destruir, pela privatização de todos os espaços públicos que levam ao encolhimento da própria democracia. Sobre o componente essencial da democracia, que é o respeito integral aos direitos humanos, eu gostaria de enfatizar que a matriz dos direitos humanos é algo que gostei muito quando o Rodrigo falou na Brigada pela Vida, que é o direito à vida, mas não apenas à sobrevivência, o direito à vida digna. E aqui eu já entro na questão da cidade, que terá em breve eleições
municipais, e lembrando que nós todos somos brasileiros, mas nós vivemos no município. É no município que nós trabalhamos, que nossos filhos estudam, que nós nos organizamos em cooperativas, em movimentos sociais, populares, etc. Então, eu, dentro desses direitos humanos, eu gostaria de enfatizar o direito à cidade. O direito à cidade, que significa direito à moradia e transporte, à educação, à saúde, à cultura, ao lazer, ao meio ambiente, à conectividade, que significa informação, mas também comunicação, e direito à segurança. Não existe direito à vida sem saúde e segurança. E quero acentuar que eu me refiro a direitos humanos, esses que já existem, e direitos humanos futuros. Quando a Sônia falou acompanhando um dos territórios que falava das crianças, acho que foi o Rodrigo, eu queria lembrar que nossa preocupação é sempre com o que nós estamos fazendo hoje para legar um futuro melhor para as nossas crianças, para o futuro que, como a Sônia falou, é o futuro da humanidade. Então, essa vinculação entre democracia e direitos humanos significa o apoio e a luta aos movimentos populares, às lutas feministas, antifascistas, antirracistas e anti-homofóbicas. Quando falamos em diversidade, o respeito à diversidade como uma exigência da democracia, nós estabelecemos uma distinção entre diferença e desigualdade. Não são sinônimos. A diferença é o que nós chamamos de diversidade por diferenças etárias, de gênero, de etnia, de orientação sexual, de profissão, de nível socioeconômico, de nível de instrução, de crença religiosa, de posição política, de qualquer deficiência física ou mental. E por etnia, eu incluo tanto a identidade de origem étnica quanto a aparência física, que é algo extremamente presente nos preconceitos do Brasil. Então, isso são diferenças que podem e são enriquecedoras. A desigualdade, não. A desigualdade é construída politicamente, é construída culturalmente. A diferença pode trazer um enriquecimento para a nossa sociedade, para a nossa cultura.
a desigualdade, que estabelece superior e inferior, e marca o inferior pelo preconceito, pela discriminação, e a desigualdade pode ser, e geralmente é, um crime. Bem, em relação a, ainda continuando na democracia, às vésperas de eleições, eu queria dizer que nós temos aprendido nesses tempos, mais do que sombrios, que o desaparecimento da democracia, que tem sido muito afirmado, não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo, não decorre necessariamente de um ato de força, de um golpe, de uma revolução contra as instituições do Estado democrático de direito. Mas pode ocorrer pela ação contínua, deliberada, de supressão dos direitos fundamentais e dos mecanismos constitucionais e sociais de controle do poder. É o caso do Brasil hoje. Todos nós acompanhamos essa destruição de direitos, direitos ligados ao mundo do trabalho, direitos das mulheres, direitos das crianças, direitos fundamentais a uma vida digna. Então, pensando nas eleições, que são um momento especial numa democracia, lembro que só podemos falar em eleições efetivamente democráticas se tivermos um mínimo de informação séria e livre de manipulações das tais fake news, etc. E então, hoje, diante dessa perspectiva de escolhermos representantes, tanto para o governo municipal, a prefeitura, quanto para os legisladores municipais, os vereadores, o que será necessário e urgente procurar saber, procurar nos informarmos? Eu diria, precisamos saber dos candidatos a prefeito e a vereador qual será o planejamento estratégico para a saída da pandemia. Qual será o atendimento a ser dado em relação a vacinas e tratamentos nessa situação de pandemia? Um outro tema importantíssimo: qual o planejamento para a recuperação de empregos? Nós sabemos que o desemprego está altíssimo, e mesmo aqueles que estão empregados estão
sofrendo com a informalidade do trabalho, o que, portanto, desqualifica o emprego no sentido mais real da palavra. E também precisamos saber, junto com o atendimento às necessidades do enfrentamento da pandemia e da recuperação de empregos, como se dará a continuidade do apoio financeiro aos mais vulneráveis. E aí nós defendemos o emprego, mas também defendemos as empresas, sobretudo as micro, as pequenas e as médias empresas, que são as que mais garantem o emprego da maioria das pessoas. E com a defesa da agricultura familiar, do meio ambiente e também sabermos o que está sendo proposto em relação à educação, pensar como se dará a retomada das aulas presenciais e em relação ao meio ambiente e à segurança. Lembrando que direito à vida pressupõe direito à saúde e direito à segurança. Quero lembrar que o plano diretor da cidade é de 2014, vale até 2029, mas está prevista uma revisão em 2021, ou seja, no próximo ano, que está aí pertinho. Então, o que nós temos que exigir de resposta dos candidatos? Como vão trabalhar pelo IPTU progressivo? Como estão vendo os obstáculos à especulação imobiliária? Como prevêem audiências e consultas públicas? A quantas anda o Plano Municipal da Habitação, lembrando a situação das periferias e do centro degradado? Como favorecer medidas que levem a um transporte público eficiente e digno? Como percebem esses candidatos a participação dos movimentos sociais nos conselhos, os líderes comunitários? Lembrando que a volta às aulas presencial tem um aspecto extremamente importante que se refere à alimentação das crianças das famílias mais vulneráveis. E também eu vejo como um tema da maior importância a valorização do SUS. Quando a gente pensa que o atual ministro da Saúde disse que chegou lá no ministério sem ter ideia do que era o SUS, nós vemos o tamanho do problema. Bem, eu estou preocupada com o meu tempo e eu queria dizer
que, em relação a essas eleições, eu tenho uma especial simpatia pelo fato, pela proposta de mandato coletivo. E acho que isso tem a ver também com o que disseram os colegas, eu vou dizer queridos colegas, pelo bem que me fez ouvir essas experiências dos territórios educativos. Eu estou acompanhando propostas de mandato coletivo e tenho ficado muito bem impressionada. Acho que eu já falei demais, não é, Sônia? Por favor, passo a palavra para você. Vitória, você, pedagogicamente, não é, trouxe para nós um roteiro de reflexão analítica do momento, do conceito de democracia, da urgência de a gente pensar sobre o direito à diferença e a eliminação da desigualdade, né? Isso é um tema central para o nosso núcleo, que pensa que cada escola é uma escola, que afirma o que dizia o Zé Mário Azanha, dizendo que a escola só vai ter jeito se o seu coletivo de professores e de comunidade tomarem a frente e de colocarem, né, tiverem aquele desafio, aquela ousadia de afirmar o seu projeto político-pedagógico. Então, acho que você situou para a gente, de uma maneira muito consistente, o momento que a gente vive. Mas, mais do que isso, você nos deu um roteiro para os nossos próximos debates, não é? Situando a complexidade do viver no território, que passa pela moradia, pelo transporte, pelo emprego, pelas condições de vida, pelo meio ambiente, pela violência, e acho que já estão chegando as questões que vão tocar exatamente nesses pontos, Vitória, não é? Nós estamos vendo as escolas serem dotadas agora, durante a pandemia, de câmaras nas salas de aula, e de que essas câmaras estão sendo emparelhadas com a Polícia Militar nas escolas estaduais, e de que o prefeito atual também pretende colocar câmaras em todas as salas de aula, como se isto fosse o elemento central para se ter segurança, que você disse também, e bem, sobre a importância da segurança. O que é a segurança, o sentido da vida, da plenitude da vida, não é? Então, eu gostaria muito que as questões agora fossem apresentadas. Há uma comissãozinha, não sei qual das pessoas que vão falar, trazendo as questões. Ivone, Eliana, quem vem com as questões por aí? Vamos lá, vamos aproveitar a Vitória. Eu não sei se elas estão escrevendo, mas eu pensei que elas fossem entrar com as questões. E aí eu não consigo, vamos ver. Tá por aqui, temos questões apresentadas, então eu vou ler. Vamos lá, olha lá. Tem uma questão muito importante sobre as medidas diárias que violam a democracia e que nos deixam atordoados. Como você vê possibilidades atuais de uma luta, da luta para a gente recuperar o que a gente já havia conquistado e perdido, de que perdemos? Como você vê isso, a possibilidade de a gente recuperar? Eu diria, um exemplo que você andou falando, Vitória, a questão da segurança alimentar, a questão de a gente ter superado a fome no Brasil, né? Como é que a gente faz para retomar esse patamar que a gente já tinha conseguido? Uma outra que eu acho importante já colocar, duas, direitos humanos, né? E aí, futuros. Explicar melhor. Como o prefeito e os vereadores podem colocar isto de pé? Quer dizer, o que quer dizer que direitos humanos são um processo histórico, né? O que quer dizer que a cidadania ela não tem ponto de chegada, ela tem um ponto de partida, sem dúvida. E aí eu queria colocar uma coisa, e uma última, porque os direitos sociais, a geração dos direitos sociais,
Por isso, bate palma aqui quando você falou do IPTU. E quero lembrar a Luiz Erundina com a Catraca Livre, quando ela fez essa discussão na cidade, tentando colocar que o direito ao transporte é um direito universal e que a conta teria que ser paga de uma maneira desigual para exatamente sanar a desigualdade, né? Então, os direitos sociais dependem do fundo público. Então, como é que você também, Vitória, está vendo isso da reforma tributária, essa discussão que está colocada no Brasil, que é da injustiça social, né? Como é que isso trabalha, afinal de contas, assegurando ou não os direitos sociais? Como é que a gente não arreda o pé que os direitos sociais que a gente já conseguiu, nós não podíamos perder? Que acho que são 3 questões ligadas, né? Como retomar o patamar anterior, não é? Como os prefeitos anunciam direitos futuros, e como é que a gente constitui um fundo público que faça jus a essa evolução de direitos. Bem, a primeira delas, como recuperar o que perdemos, creio que o principal é a gente continuar na luta do jeito que dá no nosso território, na nossa profissão, e procurando o mais possível estar ligado a uma frente de mudança, a uma frente pela democracia. Eu hoje concordo com o jornalista Juca Kfouri quando ele diz: eu quero juntar gente que acredita que vale a pena lutar pela democracia, quero ampliar o máximo possível, até doer, ele diz isso. E, realmente, porque às vezes a gente diz, puxa, mas tal partido, tal pessoa, eu acho que a gente tem que realmente abrir para todos aqueles que, seja qual for o motivo, estão empenhados em mudar essa situação horrorosa desse desgoverno. Eu tenho participado de alguns grupos que estão empenhados no que nós chamamos uma frente ampla pela democracia. E aqui eu gostaria de deixar um depoimento pessoal que eu acho muito importante. Eu sou, desde que me entendo por gente, socialista. Desde que me entendo por gente. Comecei a militância aos 14 anos. E tive um apoio muito grande da minha mãe. Numa família de 8 filhos, eu sou a penúltima. Bem, todos, graças a Deus, todos na mesma orientação política. Agora, eu tenho clareza que hoje é impossível sair para uma luta pelo socialismo. Isso nem a Bolívia conseguiu. Teve que, para derrubar um governo extremamente nocivo, teve que aceitar uma certa moderação. Então, eu considero que lutar pela democracia significa lutar pelos direitos
de reivindicar os próprios direitos. A Hannah Arendt, a grande pensadora alemã, ela tem uma frase que resume muito bem isso, quando ela diz que o que se defende fundamentalmente é o direito a ter direitos. Porque no Brasil, os direitos são muito mais privilégios do que direitos, porque não há uma igualdade diante da lei. Nós estamos vendo vários casos em que eu tive a paciência de levantar o que a lei considera crime e que pune com prisão fechada, muitas vezes por anos. Furtos ridículos, shampoo no supermercado, barra de chocolate, não sei o quê. E um coletivo que eu gosto muito, que é um coletivo de advogados, tem levantado a situação nos presídios e tem encontrado pessoas que estão há 15 anos presos, sem culpa formada, sem julgamento, etc. Ou seja, direitos existem no nosso país para quem pode pagar um bom advogado quando há qualquer problema. Eu tenho a sorte de ter um genro que é advogado e que trabalha pro bono para tudo que eu empurro para ele para ajudar. Acho que você toca em pontos, de novo, Vitória, importantes, e eu quero trazer um outro Paulo, o Paul Singer. O Paulo Singer dizia para a gente sobre o socialismo que a gente tem que pensar na revolução política e mais na revolução social. E se, de alguma maneira, o capitalismo é uma revolução social de longa duração, o socialismo também é. E o socialismo, e, portanto, nesta noite, na discussão que fazemos, estamos dentro dos marcos do socialismo, porque profundamente pensamos a democracia, mas pensamos a igualdade. E, portanto, acho que o socialismo é exatamente a difícil tarefa de fazer a fusão, mas a fusão transformadora entre liberdade e igualdade, entre democracia e direitos humanos. E acho que essa era a toada do Singer, acreditar na vida e que o socialismo é um processo, viva o socialismo. Por isso que tem uma pergunta aqui, eu não tinha percebido que tinha os nomes. A Meg Artacho fez várias perguntas. E agora vem uma pergunta importante aí, duas. Uma com relação, eu acho que é da Márcia, com relação à necessidade dos movimentos sociais estarem mais presentes no combate e não na aceitação da perda dos direitos. Essa é uma pergunta. E a outra que veio muito forte, qual é a sua dica, da Bartira Cruz Landim, Belarmino? Qual a sua dica, reflexão, para que os partidos políticos e os grupos sociais da esquerda possam se focar nos princípios fundamentais em defesa da vida digna, enfrentando coletivamente a política que tira esses direitos? Como é que nós vamos dar jeito na esquerda? Como que a esquerda tem que se juntar na transformação, Vitória? É uma provocação que a Martina traz por aí. Dos movimentos, primeiro, a Márcia, como os movimentos não podem ser reféns dessa perda de direitos, e a segunda, o que a gente faz com a esquerda para a esquerda tomar juízo e se juntar? Olha, o primeiro grupo ao qual eu fiz parte
quando vim morar em São Paulo, foi a Comissão Justiça e Paz, em plena ditadura, liderada por Dom Paulo Evaristo Arnes. E a saudação dele era coragem. E eu acho que os movimentos sociais precisam ter a coragem de, muitas vezes, renunciar a uma pauta identitária muito fechada e abrir para os grandes problemas sociais que hoje estão concentrados no brutal desemprego. Eu vi um recente dado do IBGE sobre o aumento do desemprego, que eu estou esperando ser desmentido, porque é terrível. E eu vejo... Eu gostei muito de você ter lembrado o nosso queridíssimo socialista Paul Singer. E você ter falado em liberdade e igualdade. Eu queria dizer que, na raiz dos direitos humanos e na raiz da democracia que defendo, está justamente o grande lema das revoluções do século XVIII, a liberdade, a igualdade, a solidariedade. Por isso que eu insisto que democracia é mais do que um regime político, é um modo de vida, porque a solidariedade não necessariamente faz parte do regime político. A solidariedade é algo que a gente toma como uma forte opção de luta. Juntos, a ideia de que estamos juntos é extremamente importante. Como recuperar o que perdemos? Olha, eu, pela idade, que já está perto dos 80, eu vivi o regime militar. 21 anos. Nós achávamos que ia ser muito difícil sair daquele regime. Nós saímos, nós temos que reconhecer que os governos que se seguiram, social-democrata, nenhum efetivamente socialista, mas o mais próximo possível de uma democracia efetiva, foram extremamente importantes. Nós temos que realmente ir a fundo no porquê que nós perdemos de uma maneira tão avassaladora o que nós conseguimos nesse período pós-ditadura militar. Eu devo dizer que, sob determinado aspecto, o momento que a gente vive com esse desgoverno tem aspectos piores do que na ditadura militar. E eu vou dizer por quê. Por causa da cultura do ódio, por causa da destruição da economia nacional, pela alienação da soberania nacional, com uma submissão deslavada em relação ao pior governo que existe no mundo hoje, que é o governo Trump. Então, eu vejo que
ao mesmo tempo que nós temos que ver de que maneira nós vamos recuperar o que perdemos, nós temos que procurar entender por que perdemos de uma maneira tão drástica. É importante a gente ter claro que este governo que aí está não enganou ninguém. Não enganou ninguém. Eu hoje estava lendo algo que quem escrevia dizia a sensação pavorosa que teve quando, em 2014, o atual presidente, que era deputado, passou em frente ao busto do deputado Rubens Paiva e cuspiu. Então, toda a vida dele foi assim. E as pessoas achavam que ele era melhor do que uma fantasia supostamente comunista, corrupta, etc. Nós temos que entender que existem intelectuais, universitários, médicos, engenheiros, famílias do bem, entre aspas, religiosos das várias igrejas que consideram que esse governo é melhor do que qualquer possibilidade à esquerda. E aí entra a pauta de costumes, que costuma fazer sucesso numa franja importante da sociedade. Tem uma pergunta aqui que fala o que é esse direito humano como processo histórico. O processo histórico significa que, além dos direitos que nós temos hoje, nós podemos lutar por direitos que ainda não estão consolidados como direitos fundamentais. Quando a gente fala em direitos fundamentais, são aqueles que estão devidamente tipificados na Constituição. Então, lá estão saúde, educação, segurança, moradia, emprego e salário justo, ou seja, nada que se tenha para todos e, portanto, a nossa luta é que esses direitos sejam para todos e não apenas para os privilegiados de sempre. Então, nós podemos pensar em direitos futuros, por exemplo, em relação a todos os direitos que digam respeito a uma educação que leve a uma utilização eficiente, mas também ética das novas tecnologias. Nós podemos seguir, por exemplo, o Papa Francisco, quando ele, contrariando a tradição secular da Igreja Católica, acolheu as famílias de homossexuais. Para quem conhece bem a história da Igreja, que é o meu caso, da história da Igreja Católica, isso é um salto importantíssimo. E mostra como a luta vale a pena. Imagino a coragem que ele precisou ter
para enfrentar algo que é secular. E aqui eu entro nos direitos sociais, quando a Sônia lembrou o projeto de catraca livre da Erundina. Os direitos sociais fazem parte dos direitos humanos fundamentais. Eles estão na Constituição, eles são garantidos na Constituição. E a nossa luta tem que ser para exigir que a Constituição seja obedecida. E aí há vários tipos de luta. E eu devo dizer que eu vejo com muita simpatia toda iniciativa que signifique unir as esquerdas. Hoje, quando eu vejo as intenções de voto, eu digo, puxa, se nós tivéssemos um somatório dessas intenções, nós ganharíamos no primeiro turno. Essa divisão por interesses menores de partidos e de candidaturas me parece extremamente negativa, diante de uma situação extrema como é essa desse governo. Nós não temos um governo com o qual seja possível algum diálogo, porque ele sequer reconhece a legitimidade desses movimentos sociais, desses movimentos populares. Aquela reunião ministerial de 22 de abril revelou o horror total. Então, a nossa luta tem que ser sem tréguas, corajosa e procurando reunir juntos o mais possível de grupos que podem ter diferenças específicas, ideológicas ou partidárias, mas querem mudar essa situação de horror. Vitória, olha lá, tem algumas perguntas aqui que eu acho que da Maria José Reginato e esta da Patrícia Barros, que tiraram agora, pode-se dizer que a esquerda, as duas acho que vão juntas. A Maria José pergunta se a esquerda não conseguir se unir, né, para se contrapor ao desmanche da democracia, o que vai acontecer? E a Patrícia vem, pode-se dizer que a esquerda hoje tem uma dicotomia em relação aos seus princípios ou ao surgimento de um novo modelo de esquerda, na qual tem uma identidade mais pautada na concepção da direita. Mas eu diria, retomando um pouco agora, o professor Comparato, né, na sua fala, você um pouco retoma o professor Comparato quando ele diz como a direita se vale da questão da corrupção. Então, ela junta, de uma maneira hábil, dois elementos, né? A coisa da corrupção, ela traz de volta, e a ameaça que a esquerda não é? E acho que a gente viveu isso porque nós tivemos, e que você também fala da coisa nefasta desse governo nacional, sobre o desmonte, mas que não foi só ele, tá certo? Foi partidos que usam no seu nome a social-democracia e que colaboraram para a destruição da Petrobras, não é? Sim. Para a destruição dos postos de trabalho, para a crise econômica brutal, não é? Que preferiram nos colocar na crise econômica sob a alegação do que mesmo? Da corrupção. E acho que tem mais uma questão, Vitória, aí que a gente aí tem que um pouco aproveitar a sua presença para a gente pensar um pouco. Como você vê, que é a outra pergunta da Bartira, você já entrou um pouco na questão do uso ético da tecnologia,
Mas como você vê, qual é a sua perspectiva de futuro para a educação pública brasileira diante desse contexto, do contexto da privatização da educação, do desmonte da ciência, que também havia uma pergunta. Como você vê essa questão da educação? Como você poderia nos ajudar a levantar as bandeiras da educação? O que eu mais temo na educação hoje é algo que aqui em São Paulo não aparece com mais visibilidade, mas em alguns estados está tendo um desenvolvimento excepcional. Eu me refiro às escolas militarizadas. E o que é pior nessas escolas militarizadas é que as famílias mais vulneráveis, as mais necessitadas, estão gostando muito de colocar os filhos nessas escolas. Em Brasília, há uma quantidade enorme dessas escolas, em todo o estado de Goiás, no Nordeste também. E por que as famílias gostam tanto dessas escolas? Eu mesmo participei de uma conversa em escolas da Zona Leste e que até os professores que eram pais de alunos do ensino fundamental estavam encantados com essas escolas populares. E eu percebi duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque achavam que uma escola militarizada, com professores militares, com uma disciplina extremamente rígida que vai desde do jeito no cabelo, ao uniforme, à continência, ao hasteamento da bandeira, etc., a exigência de delação dos colegas. Mas esses pais achavam que essa escola protegeria os filhos da droga, do caminho da droga e da bandidagem. E, por outro lado, acreditavam que essas escolas garantiriam uma profissão pública que garantisse o futuro dos filhos. E não tem havido uma reação a esse tipo de escola que está se espalhando pelo país. Aqui em São Paulo, a minha maior preocupação com as escolas públicas é o fato de haver uma distinção muito grande entre os bons alunos e os considerados maus alunos. E eu até entendo, são turmas grandes e às vezes fica realmente difícil quando há um desnível muito grande. Mas eu fico pensando se nós realmente defendemos uma educação emancipadora, como que nós vamos abandonar aqueles alunos que já são mais vulneráveis, que precisam de mais apoio? Então, eu não vejo isso como uma
culpa dos professores. Eu vejo como uma responsabilidade do poder público. Então, em relação às eleições, o que o seu candidato a prefeito está propondo em relação às escolas municipais? Eu defendo que um processo político-pedagógico, que é a obrigação de cada escola, só será bem-sucedido se os professores vestirem a camisa daquela escola. Mas como um professor que tem 3 empregos em virtude do salário miserável, vai vestir a camisa de 3 escolas ou 2 escolas diferentes? Então, eu vejo que a luta por valorização do magistério, a começar por melhores salários e melhores condições de trabalho, é absolutamente fundamental. Participei uma vez numa escola em que se levantou a questão das escolas inclusivas, que agora, inclusive, é um tema quente, porque está se propondo que os alunos com deficiências específicas devam ser atendidos em escolas especiais. Bem, mas aí a professora me dizia: eu tenho uma sala de aula com um aluno cego, um aluno cadeirante e um aluno autista que grita, que eu tenho que botar sentado do meu lado na mesa. Ou seja, é um horror isso. E isso tem que ser cobrado do poder público. Tem que ter, numa sala com uma situação de alunos com deficiências, tem que haver um professor assistente. As universidades têm que ter programas como esse da Lisete, como esse da Sônia Krupa. Desde que eu entrei na Faculdade de Educação, que eu vejo com grande interesse esse trabalho da universidade de estar trabalhando junto com os professores das escolas públicas para enfrentar esses problemas. Se não começar por essa exigência junto aos professores, junto à universidade, aos governantes, exigir do seu vereador o que está sendo feito para as escolas municipais. Ou seja, é uma luta, mas é uma luta que tem que ser levada junto a quem pode e quem tem, não apenas pode, como deve e tem poder e recursos para intervir. Eu estou acompanhando agora os estudos das minhas netas e eu vejo a brutal desigualdade entre as escolas públicas e as escolas particulares. As minhas netas tiveram aula todos os dias, online, claro, mas tiveram aula todos os dias. E isso não foi possível para a imensa maioria dos nossos alunos
das escolas públicas. E não foi por culpa dos professores. E agora nós não sabemos ainda como vai ser a retomada, se é que virá ainda esse ano, das aulas presenciais. Eu estou já misturando estação aqui. Enfim. Nós estamos caminhando para o final, Vitória. Está aqui ainda o Marcos Vinícius colocando um pouco a questão do controle da vida social pelas câmaras. Eu acho que, de alguma maneira, você tocou na questão das escolas militarizadas. Também você tocou num problema que a gente tem que avançar, era um tema muito, muito polêmico na escola de governo, quando eu fiz, que é a questão das drogas, da legalização ou não das drogas, o que nós vamos fazer, não é? E acho que a gente também não discutiu a questão dos bancos e da financiarização da economia, do que isso traz em termos da desigualdade, da brutal desigualdade. E ainda, Maria Vitória, se você concordar, e eu tenho certeza que a Lisete, que já escreveu, que você, tudo que a gente quer, junto, pertinho da gente, nós queremos, depois desse debate com os candidatos, a gente ainda tem mais uma conversa, e aí temos que perguntar para você como poderíamos fazer, bem, sobre a questão dos lobbies, sobre a questão de como a sociedade civil ela entra na sociedade política para si, né? E que está exemplificado no que está acontecendo agora com a educação infantil. A gente sabe que a Câmara dos Vereadores ela está ocupada pelos donos, né? Por aqueles que, sob a alegação de que estão fazendo uma generosidade, tem exatamente as entidades que estão recebendo os contratos terceirizados da educação infantil. Nós assistimos essa barbárie que você comentou ao telefone, que foi essa matrícula nas nuvens, zerando a lista de espera de creche de uma maneira completamente indevida, e que isso faz parte desse lobby, dessa atuação do lobby da esfera dos privatistas, enfim. Então, Maria Vitória, nós queremos continuar a discussão. E talvez você possa vir perto da gente para ser eu não sei, uma conselheira, uma coisa que a gente não quer onerar, mas você e o professor Comparato que não nos abandonem, né? Porque eu acho que a gente precisa de mais força. Estamos juntos. Estamos juntos, eu acho que aí a retomada da Lisete, com toda a força, vai ser muito importante para todos nós. Eu acho que a gente tem agora o desafio na cidade de São Paulo de juntar a esquerda, não tenho dúvida disso, né? É uma pergunta que apareceu várias vezes. E, por fim, para você terminar, não é? A questão que foi trazida pela Márcia sobre o paradoxo vivido hoje, considerando que educar é um ato político, né? E como é que a gente não se indigna com a naturalização de que é tabu discutir política nas escolas e também nas universidades. Acho que a Damares vem com a política dos costumes, eu acho que ela é a mulher forte do governo, né? Essa coisa da escola sem partido, isso que tem assodado escolas brilhantes da rede pública, não é? Então, quem sabe você diga suas palavras finais sobre se a gente escapa da política. Acho que não, né? Mas que será, né? O ser humano, o homem é um ser político e a educação também. Mas as suas palavras finais, Vitória. A política está em tudo. E justamente este governo, este desgoverno, tem conseguido reduzir a política a um grupo de seus fiéis seguidores e descarta os partidos políticos, inclusive o seu próprio inicial, e age de uma maneira que lembra
o pior tipo de populismo. Então, nós temos que recuperar a política como a arte do bem comum. E certa vez me disseram: a política é a arte do possível. E eu respondi: a arte do possível qualquer um faz. A política é a arte de tornar possível o impossível pelas condições dadas pela realidade concreta. A realidade concreta que nós temos hoje é da tempestade perfeita. Uma brutal crise sanitária, ambiental, política, econômica, social, educacional, cultural. Ou seja, esta é a realidade concreta. E nós temos que atuar politicamente, querendo conseguir o que parece impossível. Mas nós temos, na história brasileira, algumas vitórias. E eu devo lembrar, em relação aos direitos humanos, que alguns deles eram impossíveis há pouco tempo atrás. Eu me lembro de participar de uma reunião acadêmica em que eu levantei a questão ambiental e um colega cientista político falou: esse negócio de defender ecologia é frescura de rico. E aí, um dos membros nesse debate falou: não, é uma questão que interessa especialmente aos pobres, porque são eles que respiram o ar contaminado de agrotóxico das pedreiras em Perus. Estávamos em São Paulo, das pedreiras em Perus, são eles que lidam com o problema da falta de saneamento básico, da falta de água. Então, a defesa do meio ambiente interessa profundamente aos mais pobres. Quem disse isso era o então líder metalúrgico Luiz Inácio. E eu nunca esqueci isso, porque é um período relativamente recente, mas um cientista político disse, com a concordância de muitos, que a defesa do meio ambiente era frescura de rico. O mesmo vale para o respeito à orientação sexual, para o respeito e a denúncia do feminicídio. Não nos enganemos, o feminicídio é um problema tremendo. A defesa da honra do diretor do Estadão, tão recente ainda, não? Que matou a mulher, a defesa da honra. Exatamente. E, portanto, eu acho que tudo isso, todo esse avanço, foi fruto de muita luta. Eu gostaria de lembrar, eu falei no SUS, eu gostaria de lembrar que o embrião do SUS foi a luta do movimento de mulheres na Zona Leste. Foi lá que começou o movimento
pela saúde pública, pelo acompanhamento de médico na gravidez, da puericultura e tal. E hoje o SUS, eu fico imaginando, se não existisse o SUS, a tragédia da pandemia seria multiplicada por muitas vezes. Então, eu, muito humildemente, eu digo que eu tenho esperança. Eu aprendi com um jornalista africano, e aí sim, que pessimismo é luxo de rico. Que nós não podemos, nós não temos direito de sermos pessimistas. Dom Paulo Evaristo Arnes, de quem eu tenho muitas saudades, dizia: de esperança em esperança a gente avança. E a gente avançou. E perdemos agora, mas isso deve ser um estímulo para a gente ter coragem e avançar. Com certeza. Não é? Todos juntos, a gente não larga a mão. Eu queria muito agradecer você, Vitória, e dizer outra vez, e viva a utopia freiriana, que era isto, não é? Esperançar, e a utopia freiriana de a gente pensar que o impossível pode ser possível, por que não? Não é? Sim. E aí, juntas, né? Vamos conseguir. Eu queria agradecer a você, Sônia, que me deu a oportunidade de conhecer os coletivos territoriais educativos que eu gostei tanto. Está vendo? Está vendo? Isso não existia no meu tempo de jovem. Hoje existe. Estão passando... Graças ao trabalho... A barra está passando embaixo, coletivos, e aí a importância deles e a importância do chamado para o debate, a gente está dizendo. Então, aqui queria desafiar cada um e a cada uma. Cada um está nesse debate aqui, no sentido de colocar em todos os meios, no Instagram, em tudo, no Facebook, sobre esse debate. E hoje a gente passou já atendendo a assessoria dos candidatos que querem saber, afinal de contas, quem é que está respondendo positivamente para saber se veio ou não. E eu disse a 2 deles, olha, você que decide. Uai, se você virar ou não, não é? Agora que nós estamos dizendo para todos os cantos e os quadrantes da cidade que vocês estão sendo chamados, todos, nós estamos dizendo. Então, eu queria desafiar a todos e, em especial, agradecer aos coletivos, o Coletivo das Travessias, Brigada pela Vida, o Ocupa Cidade, o Coletivo Paulo Freire e todos os mais coletivos das... Obrigada pela vida. Brigada pela vida. Brigada a vida, é briga da vida, é briga pela vida. Que venham brigar mesmo, muito, fraternalmente, mas com incidência e com força, por uma escola pública de qualidade. Estamos juntos. E grande abraço para todo mundo mesmo. Um beijo. Obrigada, Vitória. Obrigada. Beijo no coração. E vamos juntos.